Oi, gente, estamos aqui mais uma vez, dessa vez para fazer uma questão de gráfico de movimento retilíneo uniformemente variado, tá? No caso, essa questão ela foi do Enem, eu não lembro de qual Enem, mas foi uma das questões que caíram nas provas de física do Enem. Eles aproveitaram, no caso, né, um único gráfico para fazer duas questões. Então, primeiro eu vou ler essa primeira com vocês, a gente vai fazer ela e depois a gente vai para outra, tá? Essa primeira ela diz assim: em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Então, ele dá o gráfico para você. E a primeira dica que eu te dou nesse vídeo é a seguinte: analise quem está na ordenada, quem está na abscissa, para você não se confundir, tá? Então, a velocidade, ele está falando, é um gráfico VT, né, de velocidade pelo tempo. Vocês têm que ficar bem atentos quanto a isso, porque às vezes, algumas questões, principalmente as questões de vestibulares militares e questões de vestibulares mais difíceis, como FGV, o UEL, o EM, eles colocam uma pergunta que seja um pouco capciosa, né? Por exemplo, eles colocam uma pergunta sobre velocidade, mas o gráfico, ele não está em velocidade, ele está, digamos, distância, ele está S, T, entendeu? Pelo tempo. Então, você tem que prestar muita atenção, porque aí, às vezes você não olha que aqui ele está falando de espaço, você acha que é velocidade e acaba respondendo errado. E muitas vezes tem nas alternativas a resposta errada que você achou, então fiquem atentos, tá? Esse é um gráfico de velocidade pelo tempo. Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? Então, primeira informação que ele te dá, ele não quer que esteja constante, até porque nenhum tá uma semi-reta, né? Para ser constante, a velocidade ser constante, como por exemplo o gráfico, é o exemplo do gráfico V, o gráfico VT do movimento retilíneo uniforme, a velocidade é o quê? Ela é constante, certo? Então ela não se altera, ela é uma semi-reta. Nesse caso aqui, ela vai ficar aproximadamente constante. Você já nota de cara aqui que a velocidade é aproximadamente constante nesse intervalo aqui, né? Ele dá intervalos para você. Entre 0 e 1 segundo? Não, né? Olha quanto que a velocidade variou aqui. 1 e 5. 1 tá mais ou menos aqui e o 5 mais ou menos aqui. A velocidade 1, quer dizer, 1 segundo e 5 segundos. Entre 1 e 5 segundos também varia bastante, né? Entre 5 e 8 segundos. Entre 5 e 8 pode ser, ó, é um forte candidato. Entre 8 e 11. 8 e 11, não, já tem um declínio. E entre 12 e 15 é que não vai ser, né? Que tá uma variação bem grande aqui. Então, nossa resposta é a letra C, que é entre 5 e 8 segundos, que ela tá aproximadamente constante, certo? Vamos para a próxima alternativa. Questão, aliás. Com relação ao mesmo gráfico, em que intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima? Gente, vamos relembrar o conceito. O que é aceleração? A aceleração é uma grandeza e ela serve, uma grandeza física, claro, né? Que serve para quê? Para você variar o módulo da velocidade. Ou seja, como assim? Vamos lá. No movimento retilíneo uniforme, vocês lembram que a gente não tem aceleração. Por que a gente não tem aceleração? Se a velocidade é constante e a função da aceleração é variar o módulo da velocidade, então, obviamente, não vai ter aceleração, né? Certo? Então, a aceleração, você calcula a aceleração pela variação da velocidade sobre um determinado intervalo de tempo, ok? Então, ele pede aceleração máxima. Pensem comigo. Quando é que a aceleração dela vai ser máxima? Quando a variação da velocidade também for máxima. Porque são duas grandezas diretamente proporcionais. Como assim? Então, vamos lá. A aceleração não vai ser máxima, não é quando a velocidade for máxima, é quando a variação da velocidade for máxima. Como assim? Vamos entender isso agora. Gente, ele dá uns intervalos aqui pra gente entre 0 e 1. Vamos analisar entre 0 e 1 o que é que acontece? Se você quiser, você também pode calcular a aceleração, tá? Não faz mal. Mas, para olhares mais atentos, você já conseguiria distinguir que os maiores declínios estão por aqui, né? Como assim declínio? Esse declínio, o maior declínio, significa que a velocidade variou mais em menos tempo. Em 1 segundo, olha quanto a velocidade variou, gente. Foi para 6 metros por segundo. Entre 0 e 1 é um forte candidato. Pode ser, vamos deixar aqui marcado. Entre 5 e 8 a gente já descarta, que foi quando ela estava aproximadamente constante. E esse lado aqui não tem tanta variação quanto esse, então vamos descartar ele também, né? Já de cara. Então a gente fica entre 0 e 1, entre 1 e 5. 1 e 5 é esse intervalo aqui, 1 e 5, certo? Deixa eu delimitar ele aqui.
1,5, beleza? Ele quer o valor desse intervalo aqui. Gente, aí você, poxa, eu tô na dúvida, não sei se é entre 0 e 1 que ele variou mais ou entre 5. É só calcular na fórmula da aceleração. Usando a fórmula da aceleração para 0 e 1, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, quanto é que a velocidade variou aqui? 6. Em quanto tempo? 1 segundo. Então, a aceleração aqui é 6 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, e de 1 a 5 a gente faz de 1 a 5 também. De 1 a 5 a aceleração vai ser a seguinte. Quanto que a velocidade variou? 1 estava em 6 metros por segundo e 5, 11, mais ou menos, né? Vamos aproximar para 11. Então, de 6 para 11, a gente tem uma variação de 5. Não é isso? É 5. E os segundos é de 1 a 5. Que intervalo de tempo é esse? 4, né? É só você subtrair. 5 de 1. 5 dividido por 4 dá 1,25. Então, vai ficar 1,25 metros por segundo ao quadrado. Gente, qual é a aceleração maior aqui? É 6 ou é 1,25? 6, né? Então, a gente fica com a resposta aqui entre 0 e 1 segundo. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Espero que vocês tenham entendido também. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá?